Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É motivo de alegria, né? São 5.3 e Deus tem dado essa grande oportunidade. A gente fica analisando quando a gente tem, assim, uma idade baixa, né, de 15 anos, a gente queria chegar a 30, 40, até pensando muito das vezes na ganhar liberdade, né, e viver uma vida às vezes até conjugal, mais na frente, ou talvez uma vida sozinho, longe de pai e de mãe, né? Mas como Deus sabe todas as coisas, Ele tem já um tempo determinado para cada coisa, cada um na face da terra. Nós agradecemos muito a Deus, porque meio com dificuldade eu estou chegando a esses 53 anos de idade hoje, e eu confesso aos irmãos que se não fosse a graça do Senhor, eu não estaria aqui hoje. Eu bebia muito, não era de usar droga, mas bebia muito, fumava uns 2 maços de cigarro por dia. E graças a Deus, Deus me libertou, né? Nós às vezes pensamos que é dificultoso, igual às vezes eu falo com a minha esposa, estava parada de fumar, e ela criou na mente dela que é uma grande dificuldade, mas não. Porque a gente sabe que existe o lado espiritual, e além da nossa fé. Temos uma fé e se nós pedirmos a Deus, Ele nos ajuda a nos libertar. E eu creio que ainda falta isso nela, mas no momento certo, Deus vai estar completando a obra, porque Deus Ele é fiel e Deus Ele tem cuidado de cada um de nós. Aleluia, louvado seja Deus. Então eu estou feliz nesta noite, desse dia. Eu lembro até, não sei se os irmãos lembram do hino, eu não sou cantor não, mas os irmãos lembrar, pode até estar me ajudando aí. É do Francisco Bezerra, quando a gente está nesse mundo aí, a gente vive uma vida assim, né? Totalmente dissoluta, que fala assim, ó. Caminhando sem destino, com um coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu estava, dando um passo para frente e 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, que sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando eu entendi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar não vai sair. Eu tentei seguir sozinho e quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Não tente sozinho, você não vai conseguir. Sem a ajuda de Jesus. Aí às vezes a gente pensa, né, irmão? Eu não lembro a letra toda, mas assim... É assim mesmo que nós vivemos no mundo. Damos um passo para frente, 2 para trás, achamos que nós estamos felizes, estamos vivendo uma vida, louvado seja Deus, às vezes até boa, mas não é. Louvado seja o nome santo do Senhor. É na presença de Deus, buscando, louvando e agradecendo o nome do Senhor, que nós vamos galgando patamares e chegando, aleluia, mais perto do céu, irmão. Louvado seja Deus. É assim que Deus quer cada um de nós, de força em força pelejando. Senhor, eu não estou conseguindo, eu estou remando, mas não consigo, mas espero que o Senhor me ajude. E Deus entra nessa luta, Ele entra nessa peleja e dá a condição de nós remarmos com força a cada instante das nossas vidas e conseguimos, aleluia, a vitória, porque em nome de Jesus, a ajuda é em Jesus. Aleluia. E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Quantas das vezes, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E aqui, irmãos, eu quero ler uma mensagem aqui. Essa mensagem, louvado seja Deus, eu nunca tinha visto, né, e ouvido ninguém pregar acerca dessa mensagem aqui, não. Eu, com a permissão do pastor, eu espero até dar uma lida no texto todo, que são 13 versículos da palavra de Deus que se encontram. Eu vi o servo do Senhor chamado Jorge Luiz, ele pregando nesse texto uma vez, em 2 Samuel,
capítulo 9. Louvado seja Deus. E às vezes nos pegamos em situações que muitos esquecem, né, de nós, muitas das vezes, esquece de nós, esquece até às vezes até de ligar ou falar conosco. Mas é interessante, né, que Deus, aleluia, Ele até antes no ventre da nossa mãe, antes de sermos formados, Ele já nos conhece, aleluia, e Ele sabe toda a trajetória, e portanto que Deus tem guardado, louvado seja Deus, as nossas mães, nossos pais, e que nós, aleluia, quando nascemos, nós sabemos, aleluia, na condição de um ser humano, quando atingimos uma certa idade, que Deus, Ele vai cuidar de nós, Ele tem um propósito na nossa vida, e esse propósito Ele vai cumprir, por isso que Ele toma conta de nós, aleluia, deu vida, aleluia, e cuida de cada um de nós, e portanto que essa mensagem aqui, ela fala muito tremenda, irmão. Em 2 Samuel, a partir do versículo 1, fala assim, ó, e disse Davi, ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei, és tu, Ziba? E ele disse, é servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20. Louvado seja Deus, 10. E 20 servos. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Louvado seja Deus. Os irmãos sabem que tinha uma serva, né? Louvado seja Deus, de Saul, né, e de Jonatas, que tomava conta desse jovem chamado Mefibosete. E diz a palavra de Deus que ele, devido à guerra, né, que estava havendo naquela cidade, ele foi tomado por essa serva, né, para ela poder livrar ele da morte. E ao tomar ele, ela levou um tombo com ele e ele quebrou os pés, né, e ficou aleijado. E sabemos que esse moço, ele morava num lugar, né, aleluia, qual o povo tinha esquecido dele. Vê só o que é interessante na vida de uma pessoa. Às vezes ela está esquecida, às vezes ela até se coloca numa condição de que ninguém vai lembrar dela. Mas Deus usou o seu servo aqui,
com uma condição de que ele havia tratado com Jonatas, né, o filho de Saul, que ele era o neto de Saul. Aí fez cumprir uma promessa que ele havia dito a ele, a Jonatas, louvado seja Deus, antes da morte dele. E ele vai, quando se torna rei, né, Davi, ele vai e manda, louvado seja Deus, Ziba, chamar esse jovem e trazer ele na presença dele. Meus irmãos, o que eu quero falar conosco nessa noite? Ainda que nós pensamos que Deus não tem olhado para nós, ainda que Deus, aleluia, nós pensamos que Deus esqueceu de nós, Deus não esqueceu de nós. Ele apenas está cuidando de nós e dos nossos, porque no momento certo, se Ele não usou, Ele usará, aleluia, de beneficência e trará vitória em nossas mãos, porque é promessa de Deus, aleluia. Assim como Ele fez com esse homem, foi morar numa terra lá do esquecimento, estava esquecido, talvez ali largado, louvado seja Deus. Às vezes ele pensava assim, ninguém vai lembrar de mim. Mas lá na frente Davi se torna rei, e ele se tornando rei, lembra de quem? Mefibosete. E ele ali humildemente, ele fala assim, eu como um cão morto, aleluia. Olha como o homem se coloca na disposição do rei ali, louvado seja Deus, o rei com um propósito, ao qual já tinha dito ao seu pai, aleluia, outrora, antes da morte, fez tipo uma aliança com ele, eu não deixarei seus parentes, aleluia, seus filhos, passar necessidade, e lá na frente ele não esquece, aleluia, através do Deus vivo todo-poderoso, ele cumpre a promessa que havia feito, aleluia, ao pai de Mefibosete, aleluia. Irmãos, isso é uma coisa muito linda, irmãos, aleluia. O homem, ele numa condição igual ao Mefibosete, ser comparado até como um cão morto, como, aleluia, nos dias de hoje ditado, como um Zé Ninguém. Mas Deus tocou no coração de Davi. Davi manda naquele lugar que tem que eu tenho guardado com vida, com propósito, para exaltar o meu nome aqui neste lugar. Convida ele vai vir, vai sentar à mesa junto contigo e vai comer do mesmo alimento. Aleluia! Isso é muita grandiosidade, irmãos. Aleluia! Uma pessoa que se encontrava numa situação difícil, aleluia, e daqui a pouco não só se alimentou na mesa do rei, junto com o rei, com aquelas pessoas que ali se encontrava, mas foi dado todos os bens de seu avô para ele e para os seus familiares. Isso é o que Deus faz nas nossas vidas, como Deus fez na vida de Mefibosete. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nas nossas vidas não é diferente. Coloca a sua fé, aleluia, em prática, confia no Senhor e Ele fará grandiosidade nas nossas vidas, e nós podemos cada instante glorificar o nome do Senhor e exaltar Ele, porque Ele é fiel. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.